Bom, pessoal, a gente está aqui, deixa eu abrir aqui. Planejamento, segurança. Então, a gente está aqui no dia 15. Eu vou passar aqui um exemplo de como usar esse shell específico ali do Metasploit, chamado Meterpreter. E vou passar aqui a orientação para o trabalho 3. Eu já coloquei ele ali no Moodle. A gente vai ter mais 2 aulas teóricas aqui. E tá acabando a nossa disciplina, né, praticamente. Vou falar um pouco aqui do Meterpreter, então. Em geral, tá? Não só no Meterpreter, mas a gente tem alguns tipos de payload. Então, quando a gente, que é aquele código que a gente vai executar, que o atacante vai executar, quando ele quiser rodar algum código malicioso, né? Então, ele tem 3 tipos de payload. Tem os singles, que eles rodam isoladamente e são mais fáceis de ser descobertos também. Então, eles são mais simples mesmo. Tem os stagers, que eles criam uma conexão de rede entre o atacante e o alvo, né? Tem quem está gerando o ataque e quem é o alvo do atacante. E, teoricamente, ele é para ser pequeno e confiável. Já os stages, eles são baixados por módulos stagers, por isso que é um nome aqui similar. Para ver isso num exemplo, ó, quando a gente dá um search pelos tipos de payloads que tem, por exemplo, em algum exploit, ele mostra essa espécie de hierarquia de pastas aqui, né? Então, além do sistema operacional que ele coloca aqui, ele coloca o stage, ou seja, em qual palco vai ser executado. Então, por exemplo, um payload que tem que ser executado no shell, ou tem que ser executado em alguma outra coisa. O stager, que digamos que é o ataque mais específico que vai ser executado em cima desse cara. E quando for um single, vai ter uma característica parecida com essa, ou seja, ele já vai botar direto depois da barra o tipo mesmo. Ele é mais simples, ele não é voltado especificamente para algum e pode ser descoberto mais facilmente, né? Então a gente tem esses tipos de payloads quando a gente dá um search ali. Nem sempre a gente vai conseguir usar o payload do Meterpreter, que é para criar esse interpretador específico ali que não fica restrito aos comandos do Linux nem aos comandos do Windows, né? Então vai depender do tipo de exploit que o atacante usa. Se ele conseguir um shell desse tipo, aí ele vai conseguir obter informações do sistema. Ninguém chegou aqui. Oi, Zelmar, tudo certo? Então, tendo acesso ao shell do Meterpreter, o atacante consegue obter informações. Ele consegue fazer download e upload de arquivos, o que é que pode gerar uma série de problemas, né, para quem é o alvo desse tipo de ataque. Ele pode listar os arquivos que tem lá dentro da máquina do usuário alvo, sendo que isso aqui indica uma pasta, tá? Então, 2 barras ali indicam uma pasta no Meterpreter. Pode obter informações do processo, ele pode fazer uma série de ações dependendo do comando que ele usa. Então, esse comando aqui é para fazer upload de um documento da máquina do atacante para a máquina-alvo. Isso aqui é para baixar algum arquivo que está lá na máquina-alvo para o atacante, baixar para a máquina local dele. O execute, que é para executar algum código. Eles têm alguns comandos similares ao que a gente tem no Unix, embora se eu estou no Meterpreter, independente se a máquina-alvo for um Windows ou um Linux, esses comandos vão funcionar. Então é mais uma vantagem de obter esse cara aqui. Então se eu dar um ls, seria a mesma coisa que eu dar um dir no Windows, né? Então automaticamente ele faz esse processo já, sem eu precisar fazer essa transformação, sem precisar ficar pesquisando os comandos do Windows. Então ps para ver os processos, help para ver quais comandos eu posso usar, e assim vai. Informações do sistema. Tem um comando bem interessante do Meterpreter que é o search. Então, por exemplo, dá para fazer pesquisa por arquivos a partir do Meterpreter. Então, aqui está pesquisando qualquer string que tenha alguma coisa terminada com docx. Então, aqui ele vai mostrar todos, dentro da máquina do alvo lá, da vítima, todos os documentos docx, por exemplo, que tem na máquina dela. Uma coisa importante que um atacante faz, uma das primeiras coisas que ele começa a fazer é executar esse comando aqui do hashdump, quando ele tem acesso a uma interpreta, porque ele vai mostrar o arquivo de senhas do usuário. Então ele vai ter a lista de todos os usuários ali e um hash das senhas desses
respectivos usuários. Basta executar esse comando aqui, ele faz essa listagem toda ali para nós. Outro módulo que dá para ser usado, que o atacante pode usar, é o Mimikatz. Então, a forma de executar o comando é download Mimikatz e depois executar esse comando aqui. E ele vai fazer uma pesquisa por senhas dentro da máquina do usuário também. Aqui, isso aqui é bem perigoso, digamos assim, porque um atacante pode, se ele conseguir acesso ao Meterpreter, ele tiver permissão para isso, ele consegue migrar a conexão que ele conseguiu abrir com a máquina-alvo via rede para um processo existente. Então, por exemplo, enquanto tiver o Explorer rodando lá, ele vai ficar com aquela conexão aberta. Né? Aqui no exemplo, foi migrado para o Notepad. Então, se o usuário tentar ver quais são os processos que estão abertos, ele não vai enxergar um processo extra. Ele vai ver só o processo que está rodando na máquina dele mesmo. Então, aqui está sendo rodado através do Meterpreter. Post é porque é um ataque pós acesso à máquina-alvo. Né? É para a máquina Windows, é para gerenciamento e aqui é para migrar para um processo específico. Então aqui ele migrou, ele diz até o ID, o identificador desse processo, PID, e agora o novo processo do servidor é o notepad.exe. Então isso deixa para o usuário da máquina que está sendo atacada, ele não consegue nem enxergar que tem uma conexão aberta. O comando para mandar um arquivo, aqui ele está mandando um executável, né? Então upload, o nome do arquivo que está na máquina do atacante, ele vai lá, faz um upload para a máquina alvo e está feito o negócio, eu consigo executar isso depois. Né? Então aqui um exemplinho mais completo, usando o Meterpreter, né? Como é que funciona um ataque desse passo a passo. O que um atacante faz? Então aqui foi procurada a vulnerabilidade na máquina, foi feito um comando aqui, search Java RMI, então a gente procurou por esse tipo de vulnerabilidade, apareceram quais módulos podiam ser usados, foi definido que ia ser usado esse aqui, o Java RMI Server, aí para verificar os payloads desse cara, aqui eu defini que eu fui usar ele, ó. Então defini qual dos exploits que vai ser usado, dei um use, dei um show payloads para ver quais payloads estão disponíveis para esse exploit aqui, e eu selecionei esse cara aqui, ó, que é para abrir uma conexão reversa, ou seja, do alvo para o atacante, por isso chama de reversa, via TCP, para gerar um Meterpreter, através dessa vulnerabilidade do Java. Então, setei o payload para esse que eu acabei de selecionar, aí ele vai mostrar essa mensagem aqui, e verifiquei quais as opções para esse payload específico. Aí ele vai mostrar aqui as opções que a gente tem, quais são obrigatórias, que tem o yes aqui marcado, quais são opcionais. Então aqui, deixa eu ver o que foi feito aqui. Aqui foi setado o IP do host remoto. Eu estava numa rede local aqui para testar, né? Então, setei o remote host, setei o server host para vir a resposta, o local host com a mesmo IP e rodei esse exploit com esse comando aqui. Dá para rodar com o comando run também. Aí ele diz que ele está tentando iniciar esse handler reverso TCP na porta 4444. Esse aqui é o IP para o URL que está sendo gerado. Ele manda um cabeçalho RMI, manda a chamada RMI também, recebe a resposta com o payload de um jar já executável. Então, o RMI é para executar remotamente, né, alguma coisa em Java. Então, ele vai executar esse jar para nós. E aqui ele abriu uma sessão com o identificador 2 na porta lá 4.440, através da porta 4444. E essa sessão já pode ser usada depois no Meterpreter a partir disso. Aí ele diz aqui que o exploit foi concluído com sucesso, mas não foi criada nenhuma sessão. Então, a partir de uma conexão, eu posso gerar várias sessões diferentes. Para ver as sessões que eu tenho, eu coloco eu executo esse comando aqui, sections, -L, ele vai mostrar quais são as sessões abertas, para qual usuário, e aqui eu posso iniciar uma sessão específica com o mesmo comando, botando o identificador daquele ID que foi gerado,
Então, a partir desse momento que eu tenho essa mensagem aqui, Meterpreter, o atacante está realmente, remotamente, já conseguiu abrir uma conexão e acessou um terminal Meterpreter na máquina do alvo. Aqui ele executou um ls, um comando simples para listar os arquivos, então deu para ver os arquivos, ó, dá para ver que é um Linux que está sendo atacado. Posso usar um sysinfo para verificar informações do sistema operacional da máquina-alvo, que a partir de versões, além do tipo de sistema operacional, dá para ver versão, né? E a partir da versão a gente consegue ver vulnerabilidades também. Eu usei Metasploitable, que é o mesmo que vocês vão usar no trabalho de vocês, que é uma máquina configurada, uma máquina virtual configurada para ter um monte de problema e um monte de vulnerabilidades diferentes. Ele tem um monte de coisa desatualizada, tem vários servidores que não eram para estar lá, várias portas abertas, então por isso que a gente vai usar ele no trabalho também. Vocês podem usar o comando help no Meterpreter para mostrar a lista dos comandos principais ali que podem ser usados, então dá para usar até botar algum processo para rodar em background e assim vai. Com o comando em background aqui, vocês deixam a sessão de vocês rodando em plano de fundo. Então, para voltar para a sessão, basta executar de novo o comando e ele volta à ativa, embora nunca tenha fechado a sessão de fato. PWD aqui, mais alguns comandos simples, né? Então, independente se a gente está no Linux ou no Windows, no Meterpreter posso usar o PWD para ver a pasta corrente, o ls para listar os arquivos, ele usou a opção "-l" para mostrar mais informações de cada arquivo, permissão, esse tipo de coisa. GetUID para verificar o nome do usuário logado, PS para listar os processos que a gente tem ali com os respectivos PIDs. Então dá para fazer bastante coisa com todos os comandos que a gente consegue, que a gente já conhece. Vários são bem similares ao Linux, né, o nome do comando. O ifconfig para verificar a configuração da rede, né, das interfaces de rede. O lpwd vai mostrar o diretório corrente. O search que eu tinha comentado antes, então aqui, por exemplo, eu estou pesquisando por arquivos, por isso a opção "-f", qualquer documento .doc. Então aqui ele vai mostrar todos os documentos .doc da máquina. Aqui uma pesquisa mais interessante, estou fazendo uma pesquisa pelo arquivo shadow, que é um arquivo de senhas. Então que guarda os hashes das senhas lá a gente vai ter uma aula só sobre senhas, né? Mas o shadow é usado para isso também. Então ele mostra o diretório de onde está esse arquivo. Sabendo a localização desse cara, a gente pode dar um cat dele. Então a gente consegue verificar o nome dos usuários. Ó. E em alguns a gente tem o hash, depende da configuração, né, que tem. Então a gente consegue acessar pelo menos o usuário e o hash para fazer, se for possível, para quebrar esse cara ao contrário, para fazer o login, por exemplo. O comando shell, a partir de um Meterpreter, vai criar um shell Linux na máquina. Então, aí o atacante está mais habituado com Linux, não quer aprender os comandos do Meterpreter, pode fazer esse comando aqui também e depois usar qualquer comando do Linux vai funcionar. Aqui o hashdump, funciona tanto no Linux quanto no Windows, então ele vai mostrar aqui o usuário, aqui o hash da senha. Tem esse outro exploit que dá para rodar aqui, que é o run post windows gather hashdump. Aí ele tenta obter mais informações aqui, tenta quebrar as senhas que tem ali e os hashes. Embora se eu tiver um hash bem atual, ele não vai conseguir quebrar. Independente do comando C do Linux, ele vai funcionar diretamente no Windows também. Então, se a máquina alvo for um Windows e eu der um PWD ali no Meterpreter, ele vai mostrar como se eu tivesse quisesse saber o diretório corrente. Então, qualquer comando que eu use ele vai funcionar transparentemente. Então, por exemplo, no Windows tem o Event Viewer, né, que mostra o que aconteceu aqui em uma ordem cronológica. Então, se um atacante conseguiu acessar via rede, abriu uma conexão, por exemplo, um atacante também pode usar esse comando aqui, clearhav, para apagar os registros desse cara. Então, isso é um exemplo de pós-exploração. Né? Ele está apagando o que tinha antes para que o usuário não consiga descobrir nem que ocorreu o ataque. Se eu tiver no Windows e usar o shell de novo, então se a máquina-alvo for um Linux, o shell vai gerar um terminal do Linux. Se for um Windows, vai gerar um prompt do DOS. E
E mesmo assim dá para usar os comandos básicos lá daí. Qualquer comando que eu tinha, como se eu estivesse sentado na frente da máquina lá da pessoa que está sendo atacada. Ideal time é um comando interessante também, porque ele vai dizer o tempo que... Aqui ele estava a 52 segundos. O tempo que o monitor da máquina do usuário está inativo. Ou seja, remotamente o atacante está tendo acesso à máquina e ninguém está usando atualmente a máquina. E faz 52 segundos que ninguém mexe ali no computador. Então esse é um comando que os atacantes usam também. Além disso, isso aqui a gente teve um acesso, né? Mas a gente só conseguiu usar comandos que não precisam de ter permissão de administrador, de root. Então, um atacante, mesmo que ele consiga fazer esse acesso remoto, ele não vai conseguir fazer um estrago muito grande. Para fazer um estrago maior, ele precisa ser root. Então, para obter um privilégio de superusuário, uma forma de fazer isso, ele pode comprometer um processo que tá rodando e que tenha esse tipo de privilégio. Ele precisa saber também a versão do kernel do sistema operacional, porque isso faz diferença na hora de buscar por vulnerabilidades que vão permitir que ele faça essa progressão ali. Isso pode ser feito tanto por esse comando aqui, o name, ou através do nmap também para fazer uma varredura de vulnerabilidades ali do sistema. Então aqui um exemplo completo aqui de escala de privilégios. Aqui eu procurei por esse tipo de dispositivo, né, num Linux kernel bem antigo, 2.6.24, que ainda tem esse tipo de vulnerabilidade. E aí eu copiei esse arquivo aqui, ó, 8572.c, que é um exploit, que está dentro dessa hierarquia de pastas aqui. Compilei ele com GCC, então ele é um código em C, e gerei o arquivo objeto aqui, chamado tuxbowling. Localmente na máquina do atacante, aqui nesse exemplo, ele pegou esse executável aqui e jogou na pasta HTML dele, então ele tem um servidorzinho web local rodando, e deu um wget para passar, ou seja, aqui eu já estou naquele ataque do distcc, né, que eu tinha mostrado na aula anterior. Foi setado o remote host e foi rodado um exploit para abrir uma conexão para ele ter acesso via terminal na máquina do atacado lá, para ele dar um wget do IP dele mesmo, do atacante, daquele arquivo executável. Ou seja, wget eu vou lá e vou obter via HTTP um arquivo remotamente, né? Então, a primeira coisa que ele fez foi jogar o arquivo malicioso ali, o exploit, na máquina dele, na parte do servidor web dele, teve acesso remoto à máquina do alvo, e a partir do alvo fez um wget para obter aquele arquivo malicioso. Aqui mudou a permissão para mais X, para ele poder ser executável. E aqui passou esse exploit para um processo que já estava rodando. Então aqui primeiramente fez um ps-aux para ver onde é que estava o udev e criou aqui um bash e usou um netcat para criar um listener na porta 8888. Então podia ser qualquer porta ali que não estivesse sendo usada. E deu um run para executar esse cara aqui, então esse bash aqui, daquele executável que eu tinha antes. E para essa aqui era um parâmetro de entrada do próprio código em C. E está feito o estrago. Então, esse é um jeito. Obviamente que a gente estava trabalhando ali com Linux bem velho, né? Mas é um exemplo que vocês podem ter ali de como que é feita essa escalada de privilégios. O trabalho, eu vi que 3 alunos mandaram ali, mas como eu não tinha passado trabalho, achei um pouco estranho, mas provavelmente vocês fizeram, né, o exercício que tinha no final do slide da aula passada. Podem deixar lá, não tem problema, só vocês vão ter que adicionar dá para adicionar mais coisa ali no Google Classroom sem problema nenhum. Então aqui, o exercício que é o trabalho de vocês, a primeira coisa que vocês vão fazer é baixar, pode ser por torrent ou o zip direto aqui. Vocês vão baixar esse cara, que é o Metasploitable. É uma máquina virtual que
não é nem um pouco segura, então a gente vai usar ela para fazer o teste aqui. O login e senha dela é MSF admin, então ela é criada para isso mesmo, para ter um monte de coisa desatualizada e versões antigas, para ser bem fácil de atacar ela. Quando vocês criarem a máquina de vocês virtual e vocês já tem a Kali Linux de vocês lá, né? Quando vocês rodarem a outra, que é essa Metasploitable aqui, que ela já vem a máquina pronta, ali é só abrir no VirtualBox de vocês, vocês podem ver se elas realmente estão ali na mesma rede. Então, para fazer isso, vocês podem usar o ping, podem usar o SSH, que tem nos dois exemplos aqui. Estou dando tanto um ping quanto SSH para acessar remotamente. Elas têm que estar mais ou menos com a mesma máscara ali, né, de rede. E vocês vão ter que criar no VirtualBox uma redezinha NAT para fazer isso. Para facilitar o trabalho de vocês, aqui já tem uma série de logins e senhas que vocês podem usar. Então, isso aqui facilita bastante a vida de vocês. Aí tem os exercícios. Então, o primeiro passo de vocês é configurar isso, né? A rede local de vocês ali, para depois usar fazer os testes que estão aqui, né, no exercício 0 ao 6. Primeiro é para usar a Nmap, tentar fazer uma varredura ali. Então, aqui diz qual é a vulnerabilidade que vocês têm que tentar encontrar, qual o módulo que vocês vão poder usar ali. Vocês podem usar o comando search lá no Metasploit, que nem eu mostrei no exemplo anterior agora. Aí vocês vão especificar aqui, conforme vocês forem usando o comando ali, dando show payloads, dando show options, vocês vão especificar aqui quais são os payloads. Aqui eu já estou dando uma dica para qual payload usar. Vocês vão identificar essas informações aqui. E tem uma tarefa extra aqui. Para essa 4 aqui, vocês podem dar um print da tela ali para mandar junto. E aqui, vocês têm que escolher 2 desses 3 aqui para tentar fazer um ataque novamente e fazer alguma coisa similar. Esse aqui é mais livre, então vocês podem até pegar algum exemplo que usa o Metasploitable, porque essa máquina aqui é bem conhecida, tá? Então ela é voltada só para isso. Só cuidem a versão, porque eu estou usando aqui a versão 2.0. Então vocês vão ter que fazer um exploit diferente dos que já estão aqui. Pode ser qualquer um. Vocês podem pegar um exploit que eu dei como exemplo em aula e vão descrever como é que foi o teste, se deu certo, se foi bem sucedido o ataque ou não. Então, dá um pouco de trabalho, mas é bem interessante principalmente quando vocês conseguem executar os comandos, é bem interessante fazer esse tipo de trabalho. Questões? Dúvidas? Princípio não. Beleza. É isso, então hoje a aula de Flash, hoje a aula rápida. Só para quem chegou depois, deixa eu mostrar aqui. Então hoje a gente está aqui, né? Eu falei um pouco do Meterpreter. Quem quiser tentar usar o Meterpreter aí, naquele último exercício do trabalho, é uma boa também. Próxima aula vai ser isso. Então, como é que a gente faz engenharia reversa de código, os erros de programação que geram normalmente vulnerabilidades, pós-exploração, que a gente viu um pouquinho agora com o Meterpreter, né? Mas o que é feito normalmente para após o acesso à máquina alvo, o que os atacantes fazem. Essa aula que eu gosto bastante, que é de senhas. Então, aqui a gente vai ver como é que é feito o gerenciamento de senhas no Windows, no Linux, quais são os softwares que existem para tentar quebrar a senha no Kali Linux. Eu vou falar de alguns, como usar. A gente vai ter um trabalho ali já, então vou lançar um trabalho ali para ser entregue até o final da disciplina ali. Eu vou ter que botar uma data um pouquinho antes para eu conseguir fechar e ver se alguém precisa de recuperação ou não. Então esse último trabalho aqui vocês vão ter um pouco menos de tempo, tá? Mas eu vou já colocar os slides, já estão lá, então quem quiser dar uma estudada antes ali, não tem problema nenhum. É isso, pessoal. Beleza. Depois ali, 5/8, fechou daí. Isso, O aí último dia. acabou os criadores.